Olá! Vamos falar hoje de encorajamento e o sono, né? Gente, eu gosto muito dessa parte de encorajamento. Eu acho que tem tudo a ver com o sono, mas eu só queria fazer um parênteses, um grande parênteses, no começo agora para falar sobre a disciplina positiva, tá? Eu sei que tem bastante gente nova assistindo aqui. Por que eu acredito tanto na disciplina positiva? É a forma que eu escolhi também para poder criar o meu filho, o meu futuro filho que está vindo por aí, ó, o Bernardo, que eu escolhi para criar os meus filhos, porque eu acredito de verdade. Gente, ó, a disciplina positiva, eu estava até dando uma olhada em uns vídeos, dando uma estudadinha em algumas coisas, uns livros, antes de gravar esse vídeo para vocês, e eu vi, né, que as diretrizes para as diretrizes internacionais para a prevenção de uso de drogas na adolescência, ela usa como um braço super importante a disciplina positiva. Por que ela usa essa diretriz internacional para a prevenção de uso de drogas? Porque na disciplina positiva, você promove a confiança entre os pais e a criança, né? Aí nesse caso também o adolescente, né? Você cria essa conexão, essa confiança em que a criança e o adolescente conseguem te contar o que está acontecendo, todos os medos, sem medo de punição. Faça um exercício aí você que está aí me escutando agora e pense nos momentos em que você aconteceu alguma coisa ou você queria um suporte da sua família, da sua mãe, do seu pai quando você era adolescente e você não contou. Você não quis contar por algum motivo, com medo de punição, com medo de sermão, com medo de lição de moral. Quem nunca, né? Hashtag quem nunca. Todo mundo já fez isso. Agora, aproveitando que nós estamos fazendo exercícios de pensamentos, né? Vamos fazer um outro exercício agora, né? Você está me escutando aí, ó, relaxa agora. Feche os olhos e pense. E tente lembrar da sua infância. Lembra lá quando você era pequeno. E lembre um episódio, algum episódio na sua cabeça aí, em que você se sentiu humilhado, desencorajado, você se sentiu injustiçado. Eu diria, acho que essa é a melhor palavra, que você se sentiu injustiçado por um adulto, seja na sua casa ou seja na sua escola. Pensa aí algum momento, o que aconteceu com você? E pense se nesse momento que esse adulto teve essa reação com você, em que você teve esses sentimentos, que ele te botou de castigo, que ele te deu direção moral, ou ele te xingou, sei lá, se você teve vontade de melhorar o seu comportamento ou se você teve vontade de pegar, sair correndo, todo mundo que se exploda e tchau. Agora pense, continue de olhos fechados e lembre algum momento que você se sentiu encorajado, em que você lembra que algum adulto, ou seu pai, seus pais, ou seus professores, ou alguém, sei lá, tenha te incentivado a fazer alguma coisa. Pensa nisso. Pensa se você se sentiu encorajado e o que você fez em seguida. Pensou, gente? Eu vou contar para vocês o que passou na minha cabeça quando eu li esse exercício, né? Porque eu li esse exercício num livro. O que passou na minha cabeça? Quando eu era criança, eu acho que eu devia ter uns 7, 8 anos, acho que eu devia ter uns 8. E aí eu estava aprendendo a escrever, a ler, né? Enfim. E a gente tinha que, naquela época, né? Na minha época, lá de primeira e segunda série, a gente tinha que escrever altas coisas, copiar várias coisas do quadro, né? E aí eu copiei no caderno, do meu jeito, e a professora foi dar visto, né? Na época eu fazia isso. Não sei se faz isso hoje em dia ainda, né? Porque o Gabriel ainda tá no primeiro período, eu não sei. Foi, tipo, corrigiu o meu caderno e a minha letra tava feia. Aí ela foi e arrancou a folha super agressiva do meu caderno. Eu lembro, gente, eu lembro disso, assim, olha, eu era criança, mas eu tenho essa cena na minha cabeça até hoje. Ela arrancou a folha do meu caderno, rasgou, jogou no lixo e falou: "Olha a porcaria que você fez".
olha que lixo o seu caderno, falou uns negócios assim. Olha aqui, ainda pegou da minha melhor amiga, que era a Carol na época, falou assim, olha aqui da sua amiga, que coisa mais bonita. E você faz um lixo desse, vai lá e faz de novo. Eu não queria nem voltar na escola mais, né? Não queria nem, contei para minha mãe, aí cheguei em casa super triste, custei a contar para minha mãe, mas contei para ela, e aí a minha mãe foi lá e xingou a professora, blá, blá, enfim, né? Aí, mas isso eu tô contando esse caso para vocês, porque eu fui descobrir depois de, ela era professora de português, essa doida aí. Eu fui descobrir depois de assim, muitos anos, eu já estava com 30 e blau anos, quando eu fui fazer terapia, eu descobri que eu tinha muita dificuldade de escrever textos por conta dessa professora, que tinha me deixado com uma trava, sabe? Hoje eu escrevo os textos todos do Instagram, né, das redes sociais, tudo sou eu que escrevo. E já muita gente já me falou, nossa, Renato, como você escreve bem. Se você me falasse isso, juro para vocês, há uns 8 anos atrás, eu ia duvidar, porque era uma coisa que estava travada na minha cabeça, por conta desse episódio. Olha que louco, né? Então, aí depois eu contei para minha mãe ficou com raiva, né? Quando eu descobri isso na terapia, eu contei para minha mãe ficou ainda com raiva da mulher. Né? Eu disse, mãe, relaxa, agora já está resolvido, né? Na época eu não soube lidar com isso direito, mas enfim. Quando a gente é adolescente, a gente acaba como é que fala? A gente acaba escondendo muitas coisas dos nossos pais com medo de punição, com medo de lição de moral, com medo de xingamento, essas coisas. E não é isso que a disciplina positiva quer. A disciplina positiva quer conectar a criança com os pais. Para que chegue na adolescência, você conseguir lidar com isso. Vocês, pais, conseguirem lidar com isso. Eu também quero conseguir lidar com isso. Uma outra coisa que eu fico viajando profundamente, não sei se vocês já assistiram, é aquele seriado Third Reasons Why. 13 motivos por quê, né? Que é um seriado que tem na Netflix, em que a protagonista ela é uma adolescente que suicida. E aí passa o seriado todo, assisti só a primeira temporada, tá, gente? Não assisti o resto, não. Mas o negócio que eu fiquei viajando, porque nessa época eu já estava estudando muito disciplina positiva, foi o tanto que os adolescentes não contam as coisas para os pais. Com medo disso mesmo, de punição. Ah, não vai deixar eu fazer não sei o que mais, não vai deixar eu sair mais, e não sei o que, e acabam escondendo barbáries dos pais, né? Abusos e não sei o que, por conta de medo, né? De pagar mico, enfim, né? É desconexão. Desconexão. Então, isso que é uma coisa que eu acho que a gente precisa trabalhar na disciplina positiva, que está sendo provado por estudos já hoje em dia, de que a gente precisa trabalhar isso. Mas o que tudo isso, Renata do céu, tem a ver com sono? Se tudo na vida que eu falo, eu sempre tento relacionar com o sono. Porque eu acredito muito, e eu vejo isso nos atendimentos, que crianças desencorajadas, elas têm mais dificuldade de adormecer, de pegar no sono e emendar os ciclos de sono. A criança pode acordar por hábito? Sim, pode acordar por hábito. Sim, senhor. Ela pode acordar porque ela está sentindo saudade dos pais, porque ela está com medo de adormecer, barará, que eu já falei isso outras vezes, quem me segue há mais tempo. Sim, pode. Super pode. Pode ser porque a rotina dela, ela está acordando, porque a rotina dela está desestruturada, a gente precisa dar uma equilibrada aí nesses hormônios. Pode ser isso, Renata? Pode também. Mas pode ser também porque falta de encorajamento dos pais? Pode ser por isso que a criança está dormindo tão mal assim? Pode. Super pode. Sabe por quê? Porque a disciplina positiva, inclusive, fala, né, que a criança pode acordar porque ela acredita que ela só é aceita se ela tiver sua atenção de madrugada. Isso é uma loucura, né? Primeira vez que eu vi isso, eu fiquei viajando. Eu viajo nessas coisas, tá, gente? Eu fiquei viajando durante, sei lá, uns 3 dias seguidos, né? Mas isso acontece.
acontece. É isso que é o mais louco de tudo, sabe? Que às vezes a criança, ela tá tão desencorajada durante o dia que ela acorda muitas vezes à noite para poder ter atenção, tá? E é isso que a gente precisa entender, tá bom? Que a criança, às vezes, ela pensa, só tenho atenção se eu acordar de madrugada. Isso não é muito com baixa frequência que se vê. Isso a gente se vê com um pouco de frequência, tá? Para quem quiser entender melhor isso, desculpa, eu recomendo que você faça uma leitura sobre os quadros de objetivos equivocados da disciplina positiva, tá bom? Que é interessante para você poder entender isso. Bom, né? Gente, olha só. Se uma criança chegasse para você e falasse assim: mamãe, papai, olha só, eu tô me comportando assim, eu tô acordando muito à noite porque eu quero ser aceita por vocês. O que você ia fazer? Seu coração ia derreter, né? Você ia em mil pedaços. Algumas pessoas iriam chorar, outras pessoas iriam quase se matar por dentro, né? Mas enfim, com certeza uma reação da sua parte você teria, certo? Mas o que ela vai fazer? Ela não vai falar isso, porque a criança ela não sabe expressar isso direito. E isso que muita gente confunde, que não entende às vezes. Fala assim, mas ele não fala nada disso. Eu acho que não é isso não, Renata. Ele não parece que é assim, porque de dia ele fica bem. Né? Mas a criança, ela não é boa para falar as coisas, não. Eu até falo, né? Se a gente que é adulto tem dificuldade de contar as coisas, de falar as coisas, de contar alguma coisa, de pôr clareza, até por isso que a gente briga com os outros, né? Com as outras pessoas. Imagina só uma criança, né? Então, às vezes ela nem sabe falar. Uma criança pequena, ela não vai saber nem te falar nada. Ela só vai agir, né? Se a criança falar isso para você, mamãe, papai, eu preciso de atenção, eu preciso ser aceita, né? Você entender, mas ela não vai falar isso. Então você precisa entender nos sinais dela essa falta de encorajamento, né? Muitas vezes é aquela criança que acorda de madrugada só para sentir a presença dos pais, né? Então ela pode ser uma criança que esteja desencorajada. A Jane Nelson, que é autora do livro Disciplina Positiva, ela até fala que, às vezes, muitas vezes, nós, pais, não confiamos nos nossos filhos, que ele é capaz, sim, de adormecer de forma mais independente, né? Que a gente, isso não é mandatório, tá? Adormecer de forma mais independente, só uma ressalva. Só que, às vezes, a gente não confia que a criança tem essa habilidade, porque a gente fica querendo segurar os filhos pra gente, assim, né? Querendo manter ele debaixo da asa e com medo de um chorinho, né? Às vezes a criança dá uma resmungada, a pessoa fala, chorou, e pega no colo correndo de novo. Então, é interessante você promover esse encorajamento, fazer com que a criança entenda que você acredita sim que ela é capaz de dormir melhor, você acredite realmente de verdade para que ela consiga dormir, para que ela consiga emendar os ciclos de sono, tá? É muito importante a gente entender também o seguinte, crianças são excelentes observadoras. Eu tô amando essa frase, é a frase do momento para mim, tá? Vocês devem ter escutado eu falar isso outras vezes. Crianças são excelentes observadoras, mas são péssimas intérpretes, tá? Então, ela vai observar tudo dentro do ambiente da casa dela, mas ela vai interpretar de uma forma mais doida possível. Ela vai interpretar do jeito dela, do jeito de criança dela. Então, por isso, que é mais um dos motivos para a gente ficar atenta, né, a essa questão do encorajamento, tá, gente? Eu estou seguindo aqui algumas coisas para poder falar com bastante contexto para vocês. Enfim, quando a criança começa a choramingar,
a dar um ataque de birra. Como é que você encoraja uma criança nesse momento? O que você faz nesse momento, durante um ataque de birra? Primeira coisa é se conectar com ela, né? Você espera um pouco e espera a pausa positiva para ela poder se reencontrar lá dentro do cérebro dela e você também. E então vai lá e conversa com a criança, tá? Aí, o que você pode também, é uma estratégia que eu gosto muito até de fazer com o Gabriel, e que eu indico às vezes as pessoas que estão para mim, é pedir um abraço. Mas fala assim, eu preciso de um abraço. Me dá um abraço, meu filho. Me dá um abraço. Aí a criança vai e você sente até o relaxamento dos músculos dela, do corpo, aquela tensão, né? Se indo embora. A criança ela começa a se sentir mais relaxada no seu colo. A partir daí, você corrige a criança, tá? Aí você fala o que tem que ser corrigido, o que precisa ser estruturado, tá? O que você queria falar. Aí, gente, aí é o momento de você encorajar, né? Também, depois que você explica, olha, eu sei que você queria enfiar o dedo na tomada, eu entendo você, mas não pode colocar, porque senão você vai machucar, e eu tenho certeza que você consegue entender isso, que você vai machucar. Vamos brincar de outra coisa? Para crianças pequenas, a gente tem que desviar, sim, a atenção, tá? As crianças, gente, e de forma geral, elas têm 85% de pontos fortes e 15% de pontos fracos, né? E onde que a gente costuma focar mais? Nos pontos fracos, porque nós somos humanos, nós fazemos isso com certa frequência. Então, sempre quando você for conversar com a criança a respeito, nossa, estamos dando tornado, dos pontos fortes da criança, dos pontos fracos da criança, inclusive essa questão de despertares noturnos, não foque tanto nos pontos fracos. Nossa, peraí que eu vou ter que dar um pause aqui, que tá. Fui fechar a janela porque tava dando. Fui fechar a janela porque tava dando um tornado aqui. Enfim, quando você for conversar com a criança sobre, inclusive, despertares noturnos, que com certeza para você está dentro desses 15%, a gente sempre começa a falar até com as outras pessoas sobre os pontos fracos da criança. Ah, porque ele acorda muito à noite. Ah, porque não sei o quê. Você sempre vai ter uma crítica a respeito dessa noite, né? Desse sono da criança. Sendo que o interessante é você sempre começar a focar, inclusive para conversar com as outras pessoas, com seu filho próximo de você, nos pontos fortes, né? Ah, porque o meu filho, ele é super bonzinho, ele sei lá, ele come bem, igual o Gabriel, por exemplo. O Gabriel sempre foi uma criança. Ele não dormia muito bem, né? Vocês sabem. Ele não ia com os outros muito facilmente, não ia mesmo. E também, mas ele sempre foi uma criança extremamente calma. Eu sempre falo isso dele, né? Que ele é muito calmo. E esse é um ponto super forte dele, eu acho. Ainda mais ele sendo menino, né? Ele tá com 4 anos hoje. Então, ele tem de tudo para, tipo assim, idade para destruir a casa. E ele não faz isso. Ele é super tranquilo, ele é super calmo. Uma criança super fácil de lidar. E esse é um super ponto forte dele, eu acredito. Então, a gente sempre começa a falar, o Gabriel, por exemplo, ele é uma criança muito calma, né? Todo mundo pensa que menino é muito elétrico, não, ele é muito calmo, ele é muito tranquilo, ele é super obediente, eu consigo estabelecer uma conversa com ele, né? Lógico que ele não fica olhando assim para mim, prestando atenção o tempo inteiro, mas ele presta atenção, né? Ele é uma criança que todo mundo elogia o comportamento dele na escola, né? Enfim, ele tem vários pontos fortes. E na época, por exemplo, que ele estava dormindo mal, mas porém ele pode sim ter um pouco de dificuldade com o sono. Mas ele não é focar nisso, né? Nesse ponto fraco, principalmente quando você conversa com as outras pessoas. Quando a gente conversa com as outras pessoas, como é que seu filho é? Ah, meu filho dorme super mal. Ah, meu filho não sei o quê, meu filho come pouco. Não.
a gente tende a focar nos pontos fracos. Então, comece a focar nos pontos fortes da criança, tá? Essa é uma dica. Uma outra coisa também que é interessante, da disciplina, que a disciplina positiva fala com a gente, é evitar a pressão social, tá? Tanto nessa questão de comportamento, quando, por exemplo, a criança se joga no chão lá no meio do shopping, começa a dar aquele ataque, sabe, gente, então, aquele ataque que a criança dá de birra no meio do shopping, você fica morrendo de vergonha, querendo ser arrumar um buraco sem enfiar a cabeça, né? As pessoas esperam que você tenha uma reação, tá? Tipo assim, de brigar, xingar, chamar atenção, né? Elas esperam que você faça isso. Só que se você se conter, né? E ligar, nem tô nem para vocês, pelo que vocês estão achando. E conversar com a criança, abaixar e falar com ela, pedir um abraço e falar com ela, filho, olha, eu entendo você. Você tá querendo brincar ali no parquinho do shopping, não tá? Tô. Eu entendo você, meu amor. Eu entendo. Eu sei que você quer, mas agora a gente não vai. Agora a gente precisa ir embora. Tô dando exemplo do parquinho porque é o típico, né? Aí é isso, gente. Assim, é evitar a pressão social, né? Não liga para as pessoas, porque sempre vai ter alguém te criticando. Sempre vai ter alguém falando que você não está fazendo um bom trabalho, tá? Então, isso é uma das coisas que eu considero importante também quando a gente começa a falar em encorajamento, ok? E uma coisa também que é legal a gente conversar sobre encorajamento, tá? Que eu falo aqui e que eu acho super importante. Quando você for, assim, durante o dia você vai trabalhar toda essa questão de disciplina positiva, de birra, de encorajar o seu filho a ter um pouco mais de dependência de você, por exemplo, hora de comer. Filho, come sozinho. Você quer tentar comer sozinho? Mamãe tá aqui, mamãe deixa você, né, comer, deixa eu jogar no chão comida, depois você limpa, sabe? Não relaxa com essas coisas. Colocar tênis. Você quer tentar colocar seu tênis sozinho? Mamãe ajuda você. Quer tentar colocar seu tênis sozinho? Porque ele vai indo assim, perto dos 2 anos, principalmente, eles já sabem, eles começam a sacar na cabeça deles que eles têm, que isso pode acontecer, que eles podem colocar um tênis sozinho, mas às vezes eles não têm essa habilidade física ainda, ser motora, né, para conseguir colocar, e isso acaba deixando a criança um pouco frustrada, aborrecida, e ela pode acabar dando mais ataques de birras, por exemplo, né, e dando mais trabalho à noite, inclusive. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre encorajar ela. Filho, você quer colocar o tênis sozinho? O Gabriel tá aprendendo a tirar a camisa. É super engraçado, porque se ele tá apertado, ele começa a ficar nervoso. Então, a gente está encorajando ele a tirar a camisa, né? A calça, cueca, essas coisas, ele já sabe tirar. Mas é sempre encorajando. Ah, vamos tentar tirar a meinha, vamos colocar o tênis, vamos tentar não sei o quê. Você sempre vai encorajando o seu filho a todo momento, durante o dia, para ele sempre se sentir capaz de fazer as coisas. Estou dando exemplo dessa questão de roupa, né, de colocar, tirar roupa, porque eu acho que é o mais fácil, né, de você conseguir começar a falar com seu filho. Na hora do banho, vamos tentar lavar a barriguinha, você quer tomar banhinho? Vamos colocar um sabãozinho, põe um sabãozinho na mão da criança, passa na barriguinha, a criança vai passar de qualquer jeito na barriga dela. Olha, lavou a barriga, que bonitinho! Vamos lavar o cabelinho? Aí passa a mãozinha na cabecinha assim, né? Sempre encorajando a criança, tá? Esse encorajamento você pode fazer o dia inteiro, né? Não precisa, assim, durante o tempo que você tiver com a criança, não precisa ter um tempo específico. Ah, quantas vezes por dia? Não, vai fazendo durante o dia, né? Para a criança, inclusive, se sentir capaz de conseguir adormecer um pouco mais independente de você quando os pais desejam isso, ou quando é necessário, né? Da criança se sentir capaz, sim, eu consigo adormecer sozinho, eu consigo dormir melhor à noite. Eu não dependo tanto de você, né? É isso que a criança precisa pensar para ela conseguir ter uma melhor noite de sono. E como é que você faz isso também, assim, antecedendo suas noites, tá? Que é interessante. Primeiro, você programe um momento especial com o seu filho. Eu sempre falo de conexão, de atividades de conexão antes de dormir para você fechar o dia.
Mas é interessante você ter um momento um momento especial com o seu filho, fora dessa questão da noite, para você conseguir se conectar a ele. Então, até uns 6 anos, a disciplina positiva indica 10 minutos de tempo de conexão com a criança por dia. Ou seja, você vai tentar ficar aí com o seu filho uns 10 minutos, fora do horário de sono, se possível, de manhã, ou sei lá, fazendo, desculpa, alguma coisa especial com o seu filho, só você e ele. Isso é legal, gente, principalmente para quem tem 2 filhos, tá? Você tá vendo que eu tô super na vibe de 2 filhos agora, né? Mas enfim, para quem tem 2 filhos, você ter um tempo especial com cada um deles, uns 10 minutos, só você e ele fazendo uma coisa que vocês gostem de fazer. Ah, o que, Renata? Não sei, uma coisa que vocês gostem de fazer. O Gabriel, por exemplo, está numa fase de gostar de brincar sabe aquelas areias que parece uma massinha? Não sei se vocês já viram. Ele está adorando brincar com aquilo. Então, a gente fica brincando com aquilo. Se eu brincar 10 minutos, não precisa contar no relógio. Se puder mais, melhor. Mas no mínimo 10 minutos para você ter um momento que você esqueça dos seus problemas também. Que você esqueça que você vai trabalhar daqui a pouco, que você esqueça que você precisa mandar aquele e-mail importante, que você esqueça que você precisa fazer almoço e que você esteja com a cabeça totalmente focada nele, porque ele sente isso. Então, tenha 10 minutos de momento especial com o seu filho durante o dia para fechar o dia com chave de ouro, tá? Isso é uma coisa. E aí, isso é uma coisa até para você combinar com o seu filho nesse momento especial, né? Ah, meu filho, a mamãe não sei o quê, tô pedindo atenção para você. Filho, olha, a mamãe vai dar atenção para você na hora do nosso momento especial, mais tarde. Enfim, né, no momento que você der, até para você poder combinar com ele um momento especial, vocês dois, tá? Eu acho isso super, super, super interessante. Para quem tem 2 filhos, principalmente, tem muita gente entrando em contato comigo agora com 2 filhos, né? Eu acho que as pessoas estão se conectando comigo porque eu vou ter 2 agora. Mas as pessoas falando muito do comportamento do mais velho, que piorou depois da chegada do mais novo, não. E isso tem muito a ver com isso, para você planejar um tempo especial só com ele. Seja na saída da escola, vocês comprarem uma pipoca, ficar lá na frente do parquinho, ficar lá no parquinho conversando sobre o dia dele, contando como é que foi a escolinha. Se for uma criança muito pequenininha, você dá uma volta no parquinho com ela, ou você ir para casa mesmo, brincar, ter um momento só com ela, né, só com a criança. Enfim, a criança precisa desse momento dela se sentir especial e conectada com você, tá? Que isso tem tudo a ver com essa questão do encorajamento. Chegou em casa, né? Você vai conversar com a criança antes de dormir sobre o dia dela, né? Ah, filho, como é que foi seu dia, né? O que você fez hoje? Se for uma criança pequenininha que ainda não verbaliza, não consegue conversar com você, você vai falar com ela, filho, a mamãe sabe que hoje você brincou, você ficou com a vovó, você foi para a escolinha, você fez isso, fez aquilo, a gente fez isso, fez aquilo hoje. Nananã. Nossa, sabe qual foi o momento do dia muito legal para mim, para a criança não conversar? Foi a hora que a gente fez não sei o que, não sei o que, né? Se a criança já verbalizar, já conversar, for uma criança que já sabe responder para você, pergunta para ela qual foi a hora mais legal do dia dela. Aí ela vai te responder. Aí você fala a sua hora mais legal do dia também. Ah, filha, a minha hora mais legal do dia, sabe qual que foi? Foi aquela hora. Não, não, não. Seja verdadeiro com seu filho. Conte para ela a hora mais legal do seu dia também. E se a criança conseguir, já te fala, pergunta se teve algum momento que ela ficou triste, né? Para você poder conversar com ela sobre isso também. Para ter essa vontade de te contar as coisas, né? Que é o que a gente estava comentando no começo do vídeo, né? Para a criança ter vontade de contar as coisas e principalmente de se fazer entendida. Porque assim, por exemplo, outro dia o Gabriel estava brincando com um balão de bola de bexiga de aniversário e o menininho estourou o balão dele.
Aí ele chorou na hora, ele ficou super chateado que o menino estourou o balão dele. Ele já veio correndo pro meu colo. Chorou, chorou. Aí todo mundo ficava falando assim, tem outro balão ali, pega o balão ali. Só que não, ele estava chateado porque tinha estourado o balão dele, né? Aí eu peguei ele no colo e falei, filho, olha aqui, você ficou chateado? Fiquei. Chorando, né? Você ficou triste que estouraram o seu balão? Fiquei. Chorando. Eu falei, eu entendo você, viu? Eu sei que você estava gostando de brincar com aquele balão, não é verdade? Aí ele falou, e parou de chorar na hora. Foi uma coisa mais bizarra, assim, né? Não é bizarro porque eu sei que ele ia parar de chorar quando eu falasse isso. Mas acho que quem fica olhando fica meio espantado, né? Aí eu falei, eu sei, filho. Eu sei que você queria brincar com aquele balão. Vamos enxugar a lagriminha? Você tá mais calmo agora? Aí ele, tô. Você vem cá, dá um abraço na mamãe. Eu abracei ele. Aí enxuguei as lágrimas dele, porque ele gosta que enxugue as lágrimas dele quando ele para de chorar. Aí eu falei assim, olha só, tem outros balões ali iguais, aquele que você estava brincando. Você pode ir lá escolher qual que você quer. Você quer escolher um outro ou você não quer mais brincar agora? Você que sabe. Aí ele falou, não, eu quero escolher. Aí ele foi lá e escolheu um outro balão. Eu falei, pronto. Você quer voltar a brincar com a mamãe um pouquinho? Aí ele falou, quero. Eu falei, você tá bem agora? Aí ele falou, tô. Aí eu falei, ele falou assim, mas eu ainda tô chateado porque o menininho estourou meu balão. Aí eu falei assim pra ele, eu sei que você tá chateado, meu filho. Porque todo mundo tava falando assim, foi sem querer, o menininho não quis estourar o seu balão, o amiguinho não sei o quê. Lógico que o menininho não quis estourar o balão dele, tava brincando também. Só que o que eu tô querendo dizer para vocês é que quando você tenta fazer a criança se sentir entendida, igual eu estava tentando fazer com o Gabriel, estava se sentindo entendido e não tirando tipo assim, a culpa do outro, né? Tirando a culpa que o outro estourou o balão, eu sei que foi sem querer, mas tirar a culpa do coleguinha, você é como se você estivesse jogando um peso em cima dele, porque é isso que eu estava sentindo, que o Gabriel estava sentindo naquele momento, que as pessoas estavam jogando um peso em cima dele, de que, tipo assim, você não tem sentido nenhum você chorar porque o menino estourou seu balão. E isso, vai saber se a gente continuar tratando a criança dessa forma pro resto da vida, vai saber quando ele chegar lá na adolescência, ficar lá mais velho, se ele vai ter essa confiança de contar essas coisas para mim, né, que foram ruins, que ele ficou chateado, porque ele vai achar que eu não vou estar nem aí para os sentimentos dele. Vocês estão entendendo onde que eu estou querendo chegar? Acho que sim, né? Então, é sempre tentar conversar isso com ele. Nesse caso do Gabriel, né? Aí foi essa hora, meu marido até que chegou, conversou com ele também, a gente segue super a mesma linha, né? De tratamento com o Gabriel em relação a essas coisas. E aí ele falou assim, você quer ir lá conversar com um coleguinha? Vai lá e conversa com ele. Só ele, sozinho, sem a gente. Pegar na mão dele, nada. Ele que tinha que ir lá falar. Aí ele falou, olha, eu fiquei chateado com você, eu não gostei que você estourou meu balão. Aí o menino falou, desculpa. Engraçado. Falou, desculpa. Aí pronto, resolveu. Aí ele não ficou chateado mais. Então, eu acho que isso que é importante a gente tentar entender, para a gente fazer a criança ser entendida, ela sentir de fato que ela é entendida. Tá, gente? Por isso que é legal você falar sobre esses sentimentos no final do dia e também encorajar a criança. Eu sei que você consegue, né? Quando acordar de manhã, quando a criança, essa é uma outra dica, acordou de manhã, mesmo sendo seu filho pequenininho, chega e começa a elogiar. Lemos 85% de coisas boas, elogie alguma coisa dos 85% de coisas boas que a criança fez. E aí você encoraja. Eu tenho certeza que você consegue dormir melhor essa noite. Porque você consegue, eu tô aqui com você e eu vou te ajudar. Eu tenho certeza que você consegue. Uma outra dica que eu também acho super legal é a gente falar sobre o quadro de rotinas, tá, gente? Quadro de rotinas vai servir muito para crianças acima de 2 aninhos, tá? Crianças acima, perto de 2 anos, assim, quase 2 anos, 1 ano e 10, 1 ano e 11, dependendo da criança já entende, mas acima de 2 anos, com certeza. Como é que você faz um quadro de rotina? Que isso é uma outra coisa também da disciplina positiva. É você pegar umas fotos, de preferência, fotos da criança,
fazendo a rotina do final do dia, o ritualzinho de sono do final do dia. Jantar, tomar banho, escovar os dentes, botar pijama, né? Fazer as coisas que essa criança faz no final do dia, tá? Você vai pegar, vai tirar foto da criança de preferência, se não tiver como mesmo, você quiser fazer, imprime as fotos, imprime figuras da internet, mas é bem interessante você fazer com a foto da criança. E pegar uma cartolina e montar esse quadro da sua rotina do final do dia com a criança. Você monta junto com ela. Aí você vai falar assim, o que a gente vai... Agora a gente vai colocar a foto aqui, ó, vou falar do Gabriel, tá? Do Gabriel jantando. Depois do jantar, meu amor, o que a gente faz? Depois que você janta. Aí ele vai falar, a gente brinca. A gente brinca, eu tô falando do meu aqui em casa, tá? Aí a gente vai cola a figurinha do Gabriel jantando, depois cola uma da gente brincando, eu e ele brincando. E depois, o que a gente faz depois? Aí ele sempre toma um iogurte, né? Depois, o Gabriel é meio ruim pra tomar leite. Aí ele toma o iogurte dele. Aí ele toma o iogurte. E depois que você toma o iogurte, o que você faz? Eu escovo os meus dentes. Escovando os dentes. E depois, vamos tomar banho. Aí é ele que vai falando o que a gente vai fazendo e a gente vai colando. E depois de tomar banhinho, aí vai dormir. Que legal, né? Montamos o quadro de rotina, deixa a criança colorir a cartolina, passagem de cera, canetinha, o que for, e cola no lugar que ela brinca, tá? Aí você vai pegar daí esse quadro de rotina e todo dia você vai repassar com ela à noite, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos olhar lá no quadrinho, o que a gente vai fazer agora? E você pode pegar adesivos, né? Adesivos, pode ser daí o tempo que a criança gostar, estrelinha para menina, coraçãozinho, essas princesas da vida aí que a criançada da menina gosta, carrinho para menino. Eu já fiz com avião uma vez com o Gabriel e uma vez eu fiz também com a patrulha canina, que ele estava numa fase que ele estava adorando patrulha canina. Aí ele escolhia qual personagem que você vai colar. Aí ele falava, o Marshall. Aí colocava. Aí cada item que ele fizer, escovou o dente, ele pode ir lá e colocar o adesivinho. Tipo assim, de cheque, sabe? Fiz, coloca o adesivinho. Aí ele vai colocando em todos. E o da noite você deixa para colocar só no dia seguinte. Só no outro dia, para você poder ter essa conversa de encorajamento com a criança e ela colocar o adesivinho lá, tá? Esse quadro de rotinas é uma sugestão também da disciplina positiva, mas é uma coisa que eu sempre já usei e é super legal, tá? Faz com sua criança, de preferência com as fotos dela, que ela vai gostar, tá? Porque o quadro de rotinas é que vai ser o chefe, tá bom? E aí, uma outra coisa, só para fechar o vídeo, que está ficando um pouco longo, que eu acho super importante vocês também fazerem, tá? Entenderem, na verdade. A diferença entre encorajamento e elogio, tá? Qual que é a diferença? Quando eu elogio, eu só elogio. Tipo assim, a minha opinião sobre o meu filho. Gabriel, que desenho lindo que você fez, meu filho. Nossa, a mamãe está orgulhosa de você. Né? Eu estou dando a minha opinião sobre um desenho que ele fez. E como é que você encoraja ele? Olha, filho, que legal o seu desenho. Você gostou do desenho que você fez? Você gostou? Gostei, mamãe. Às vezes a criança é muito pequena, ela nem vai te responder, mas não se preocupa, fala do mesmo jeito. Porque ela está pensando, ela não está te respondendo, mas ela está pensando. Você gostou do desenho que você fez? Você ficou orgulhoso do desenho que você fez? Muito bem. Você tem que ficar orgulhoso mesmo, né? Tá muito legal. Você não precisa virar a louca do encorajamento e não elogiar nunca mais. Pode elogiar, mas encoraje também. Encoraje mais do que você elogie, né? Do que você elogia, né? A sua criança. Porque isso faz muita diferença para ela também, tá? Ela se sentir capaz, ela crescer uma pessoa que ela faz as coisas por ela mesma e não esperando um tapinha nas costas. Quem já trabalhou em empresa, trabalhou com outras pessoas, já deve ter visto esse tipo de pessoa
que ela sempre trabalha esperando a aprovação dos outros, né? Sempre esperando tomar um tapinha nas costas. E no dia que ela não toma, quando ela não toma o tapinha nas costas do chefe ou do superior, a pessoa fica revoltada, fica querendo mudar de empresa. Quem nunca, né, gente? Quem nunca viu isso? Então, você precisa conseguir tentar fazer as coisas por você mesmo e não porque você quer agradar os outros. E isso a gente começa a fazer quando a criança é pequena, tá? Até eu estava lendo um livro sobre inteligência emocional esses dias aí, né? Que estava falando sobre o QI, né? Que é esse coeficiente de inteligência, né? Que é medido e tal, tem pessoas que têm QI super alto e tal. E o que as pesquisas indicaram nesse livro que estava falando, de que o QI não é um fator determinante para a pessoa ter sucesso financeiro, inclusive social, status, enfim, na vida adulta. Que isso não é determinante na vida da pessoa. Pode ajudar? Pode, mas não vai determinar nada. Não é o status que a pessoa está social hoje, tipo assim, fulano de tal é de família rica. Pode não ser isso. O que vai determinar mais é a inteligência emocional, ou seja, é a forma de como a pessoa lida com as emoções do dia na vida dela. Como é que ela lida com as situações, como é que ela lida nos relacionamentos interpessoais da vida dela. É isso que determina o sucesso dela, né? Teve até um exemplo no livro que ele fala de duas pessoas, dois homens, que estudaram juntos, fizeram faculdade juntos, um extremamente brilhante, com QI altíssimo, mas é aqueles cara meio, tipo, nerdão, tipo, antissocial e tal, que não lidava muito bem com as outras pessoas. E um cara que não era o mais brilhante da turma, de fato, mas ele era muito descolado, tal, né? Conseguia lidar com as situações, tinha essa questão da inteligência emocional um pouco mais avançada. O cara que tinha inteligência mais emocional maior, ele entrou no mercado de trabalho e depois de uns anos ele virou chefe do cara do QI altão, o cara inteligentão, né? Então, para a gente poder ver que ele virou tipo diretor de uma empresa, isso é real, tá? Tá escrito lá no livro. Ele falou até o nome do fulaninho lá, eu não lembro. E o outro fulaninho, o inteligentão, virou subordinado dele. Então, para a gente entender que a gente conseguir ensinar os nossos filhos a lidar com as emoções, serem encorajados a fazer as coisas, vai muito além do sono, vai para a vida. Por isso eu acredito tanto, gente, não sabe que sempre é positiva, parece a louca, né? Mas é que é sério, eu acredito de verdade e eu acredito muito que você consegue aplicar isso na sua noite, tá? É isso, gente, o vídeo ficou super longo, né? Mas desculpa, porque eu adoro esse assunto e espero que vocês tenham gostado. Beijo!